Essa semana começaram a discutir o fim da escala 6x1. Esse é um grande sinal de que nossa sociedade está começando a colapsar. A sociedade brasileira está cada dia que se aproxima próximo do fim. Por conta de estar discutindo isso? Não, por conta desse problema, na verdade, desse sintoma que é a escala 6x1 e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Primeira coisa, esse negócio do PEC, fim da escala 6x1, ele não é o problema, a escala 6x1 não é o problema. Ela é um sintoma de vários problemas que vem assolando no Brasil. E hoje eu vou estar contando parte por parte sobre isso. Eu vou falar o porquê que eu acredito que não é um sintoma, não é o problema, é um sintoma. Eu vou falar quem que começou com esse negócio do fim da PEC 6x1. Eu vou te mostrar quais são os verdadeiros problemas que o Brasil está enfrentando e levou para ter essa escala 6x1 generalizada. Hoje você só acha emprego em escala 6x1. Mas depois eu vou comentar mais sobre isso. É um ponto ali, eu vou falar mais sobre isso. O que a direita deveria ter feito? A estratégia da direita está totalmente errada. Os caras, ó, se ferraram nessa. A esquerda já ganhou, cara. Eu vou mostrar para vocês. Se vai passar e as consequências dessa escala 6x1. Fica até o final, porque esse vídeo é um dos mais importantes do canal. Vamos lá então. Por que é um sintoma e não é um problema? Ela não é um problema porque ela é gerada por os verdadeiros problemas. E quais são esses problemas? O primeiro deles é que não tem vaga de emprego. O que o pessoal da direita está falando? Cara, é só você não aceitar a escala 6x1. Procura um emprego que aceita a escala 5x2. Esses caras, esses políticos principalmente, eles estão em outra realidade, cara. Eles estão em outra realidade. Você já foi procurar emprego? Você não acha escala 5x2 quase. A maior parte é 6x1, 6x1, 6x1. Principalmente nos empregos mais simples. Principalmente nos empregos de entrada. Talvez você que já tem um curso superior, já tem uma especialização, você tem o luxo de poder escolher um emprego mais flexível, um home office que seja, mas empregos mais simples. Vamos trabalhar no McDonald's, 6x1. Vamos trabalhar no Burger King, 6x1. Vamos trabalhar no lanchonete, 6x1. Um escritório, 6x1. É só 6x1 que você encontra. Cada dia que passa, emprego 5x2, não tem. Então não existe isso. Não, é só você não aceitar. A pessoa vai passar fome. Você vai sustentar a pessoa? Não vai. E o que aconteceu? Cada dia que passa, mais e mais pessoas na escala 6x1. A pessoa tem uma hora que seja para passar com a família, não está conseguindo viver e está gerando uma multidão de pessoas insatisfeitas. E mais para frente eu vou explicar como começou esse negócio da escala 6x1. Segundo, baixa produtividade. Eles estão tendo, hoje na CLT, o máximo que é permitido são 44 horas semanais de trabalho. A maioria das empresas está botando 44 horas semanais para o trabalhador. Eles não abaixam, algumas eram 40. Chegou uma época que muitas empresas botavam 40 horas, era quase o padrão. Hoje, o que eu venho observado, cada dia que passa 44 horas vem se tornando padrão. 4 horas pode parecer pouco, mas foi uma diferença absurda. Já trabalhei em 44 horas semanais e dá uma diferença muito grande para 40 horas semanais. E eles fazem isso porque a produtividade é baixa. Então eles precisam que você trabalhe o máximo possível. E segundo, como não tem vaga de emprego, você tem que aceitar, você não tem escolha. E o que causa essa produtividade baixa? Primeiro, altos impostos de importação. Cara, hoje o imposto está quase 100%. Cara. Se você não vive em Manaus, que os caras têm uma série de benefícios lá, tem acesso ali à Zona Franca de Manaus, você paga um imposto quase impagável. É quase 100% de taxa de importação, cara. Como que uma empresa brasileira vai conseguir competir com empresa lá fora pagando 100% de taxa de importação? Você não tem acesso a maquinário de qualidade. Eu, por exemplo, tô doidinho para comprar um tratorito, que é como se fosse um pequeno trator de mão, só que no Brasil é muito caro. Se tirasse os impostos, caía para menos da metade. Hoje você paga uns R$2.000 um tratorito. Sem os impostos, provavelmente ia cair para menos de 500 reais. Olha só o que dá. Imagina então para uma indústria, imagina para as empresas. Os caras sofrem isso.
Todo mundo sofre com o imposto de exportação. Outro ponto que causa baixa produtividade é a baixa qualidade de ensino e falta de mão de obra qualificada. Isso é principalmente pelo MEC, cara. Ele centralizou todo o ensino brasileiro como deve ser em Brasília. Não deve ficar lá. E é totalmente ineficaz. Se você já fez um curso superior, já fez um curso técnico, você já vai ver que ele ensina muita coisa inútil. O técnico parece que é mais focado. Eu não cheguei a fazer, mas já conversei com o pessoal que faz. Parece que ele é mais centrado, mais focado, é um pouco melhor. Mas o superior é muita coisa inútil que você vê lá. Por quê? Porque quem faz, o que você tem a aprender? Os caras lá de Brasília. E mesmo assim, os cursos não são tão bons. Então a empresa vai, contrata alguém com baixa qualidade, assim, não consegue fazer o que é pedido, ela tem que primeiro investir em treinamento. E mesmo assim, a gente não consegue ter uma boa qualidade de ensino, assim dizendo. E com isso, falta também dinheiro para investir em maquinário. Muitas empresas brasileiras estão no vermelho, estão fodidas, não conseguem se investir, se modernizar. A gente está parado no tempo, por diversos fatores. O Brasil deixou nossa indústria capenga, capada. A gente está parado no tempo, a gente não consegue evoluir. Então, uma baixa produtividade muito alta. Não é à toa que dia após dia as indústrias brasileiras fecham. Um dos poucos setores que continuam viáveis está sendo o agronegócio, porque naquele setor algumas pessoas ainda estão conseguindo investir em maquinários modernos. Mesmo assim, a maioria, principalmente os familiares, não consegue. Isso ferra muito o pessoal. Eles não conseguem bater de frente com os grandes. Por isso, cada dia que passa, mais famílias vendem suas propriedades e vão para a cidade. Continua esse êxodo rural. Porque não conseguem investir em maquinário, não conseguem competir com os grandes. O transporte ineficiente é outro grande problema. Porque se para pensar, a diferença da escala 6x1 para 5x2, questão de horário é 40 ou 44 horas semanais, não muda. As horas continuam as mesmas, só dividem em frações de 6 ou de 5 dias. Só que o problema é o transporte. Quanto maior a cidade, pior. Tem cidade que o povo leva 3 horas para chegar no emprego. Aqui em Uberlândia é 1, 2, se for de busão. E aqui nem é tão grande assim, uns 700 mil habitantes, cara. Então imagina, num sábado você vai perder umas 2, 3 horas do seu dia só em transporte. Então não é só a hora trabalhada. E isso cansa muito. Pode parecer que não, mas cansa muito. A maior parte dos brasileiros depende do transporte. E o transporte é um monopólio que só amigo do governo pode atuar. Essas empresas de ônibus, a maioria, é de político. Tem nome de laranja, mas todo mundo sabe que é de político. Não vai estar lá no nome dele, porque ele põe no nome de outro, mas é do político. A galera tudo sabe. E eles mantêm o monopólio. Vai lá, compra uma van, compra um ônibus, tenta transportar as pessoas. Os caras não deixam. Olha que absurdo. Mesmo o transporte público está colapsado. Já colapsou há muito tempo. Eles não deixam. Não deixam se fazer. Os altos impostos impedem, dificultam abrir novas empresas e até mesmo o trabalhador se prejudica. Tudo que ele vai comprar é muito imposto. Tem imposto no salário para vai pagar. E ele só se ferra. O pouco que ele ganha, trabalha para morrer. 6x1, pouco tempo para descansar, pouco tempo para sacar a família. A pessoa e ainda ganha pouco. Como que você quer que as pessoas estejam satisfeitas com isso? Hoje a pessoa quase não consegue se manter, menos trabalhando 6 dias da semana. Tem a burocracia para contratar e nas empresas. Cara, é muito burocracia. Já tentou abrir uma empresa? É muito burocracia. Qualquer coisa, até coisas do campo, que você vai lá, cultiva, colhe, você vai vender, é um monte de burocracia. Você vender mel, por exemplo, você tem que ter uma casa do mel, tem que fazer um investimento de mais de 100 mil reais, cara. Da onde que um cara que vai começar a produzir mel consegue ter mais de 100 mil reais? A burocracia só serve para proteger os grandes dos pequenos. Porque aumenta a barreira de entrada, os pequenos não conseguem começar a trabalhar, é tratado igual bandido. Veja os ambulantes. Os ambulantes é tratado igual bandido. Como que o cara vai crescer para depois ter uma lojinha se o governo não deixa? O governo atrapalha muito isso, porque se deixar o ambulante, beleza. Ele vai crescendo, daqui a pouco ele junta uma grana, aluga um espaço, faz uma lojinha, vai crescendo, cria uma rede. Só que não é interesse dos grandes comerciantes, não é interesse do governo, porque esse pessoal paga menos imposto. Quando paga? E tá todo mundo falido. Olha o tanto de empresa que tá falindo por aí, até as grandes redes, olha Americanas tudo falido, tanto de coisa fechando, Subway fechando. Você tá louco, velho. Aquela cafeteria, Starbucks fechando, tudo fechando, cara.
Cada dia que passa tá tudo falindo. E os caras nas notícias falam que o Brasil tá crescendo. O Brasil vai crescer 3% ao ano, com gasto de governo, aumentando dívida, imprimindo dinheiro, uma festa danada. Você tá doido. E a justiça do trabalho. Você contratar no Brasil é um grande risco. Você contrata, você pode pagar certinho, fazer tudo certinho. Aí o povo fala, quem não deve, não teme. Aí mesmo você fazendo certinho, os caras te processam. E adivinha? Você perde. E quando não perde, você tem que pagar advogado, tem todo o tempo que você perde no fora, audiência e tudo mais. Infelizmente, existe toda uma indústria trabalhista, assim dizendo, uma indústria contra as empresas. Já começa tratando a empresa como culpada, sem nem ter começado o caso, infelizmente. E, nossa, é muitos problemas. Se fosse só problema, eu ia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, só falando de problemas. Então, de problemas, você já viu que são muitos que o Brasil tem. Para mim, a escala 6x1 não é o problema. Ela é um sintoma de tudo isso aqui. Porque as empresas, cada dia que passa, vão sendo obrigadas a aumentar a escala para ter o funcionário ali trabalhando, para conseguir produzir o mínimo para se manter aberto. Por quê? Se a gente tivesse emprego, se a gente tivesse uma produtividade alta, as empresas estariam disputando a tapa os funcionários. E uma das melhores formas deles atrair funcionários seria reduzir essa carga horária, para 40 horas, 5 por 2, você atrairia muitos funcionários. Ou muda a forma de escala, sei lá, 6 por 6, 7 por 7, eles inventam aí, teria outras formas. A CLT já, barra muito, cara, barra muito. É cheio de regrinha, é um negócio muito louco. Mas continuando, quem começou com o fim da escala 6x1? Cara, isso aqui, a direita perdeu aqui. Por quê? Foi orgânico, cara, foi das redes sociais. Eu acompanho esse movimento, já deve ter uns 2 anos. Tem canais no YouTube, Instagram, TikTok, de gente que tem canais, páginas só dedicadas para falar do subemprego, do fim da escala 6x1. Pesquisa aí subemprego no YouTube, você vai achar muitos canais. E muita coisa que eles falam é coerente. Eles fazem até tutoriais de como você sair desses subempregos. Talvez você que nunca viveu essa realidade, você não sabe o tanto que é puxado você trabalhar 6x1. Ainda mais com o transporte do jeito que é. Você gastando igual disso, 2, 3 horas de transporte. E aí o pessoal está há muito tempo, que é onde eles começaram essa luta deles, já está há muito tempo lutando. Só que ninguém da direita, ninguém da esquerda está dando ouvido para eles. Incrível isso, os políticos estão lá por conta do povo e eles não escutam a demanda popular. Essa demanda popular é extremamente forte, porque cada dia que passa, mais e mais pessoas estão indo para essa escala 6x1. E eles veem que, cara, quando você entra naquilo, sua vida meio que começa a passar voando, você só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, e você não consegue fazer mais nada da sua vida, porque 6 dias da semana você está trabalhando, você não consegue descansar, você vai pegar o sábado, que é normalmente você trabalha meio período ali, você vai tentar descansar o sábado inteiro, porque você vai estar morto de trabalhar durante a semana. Domingo talvez você ainda vai estar cansado, você vai descansar mais um pouco, aí você vai ver uma Netflix, um filme, não sei o que, acabou. Acabou o seu descanso, já tem que trabalhar de novo. Escala 6x1 é basicamente isso. Veja esses canais de subemprego. Veja o que eles falam. Muito lá, ali é real. Então, cara, a direita, ela resolveu bater de frente. E isso é horrível para eles, cara. É horrível, cara. Não é interessante eles fazer isso. Eu vou falar mais que não vai passar sobre isso. Mas o que eles deveriam ter feito ao invés de bater de frente, ao invés de eles falar, não, mas é só não aceitar trabalho de escala 6x1, aceitar um emprego 5x2, mas não tem emprego, cara, não tem. Aonde você vai caçar? Vai procurar entregar currículo pra você ver, você não acha. Você vai entregar uns 100 currículos para ser chamado em 3 entrevistas de emprego, que são umas 10 etapas para você passar. Quando você passa, os caras falam que o salário vai ser um salário mínimo, escala 6x1, e aí? É isso, cara. O que eles deveriam ter feito? Olha só, para mim, meu sonho, véio, como federalista aqui, seria eles passar a regulamentação trabalhista para os estados. Eles iam simplificar, teria estado que talvez faria algo pior que a CLT, teria outros que com certeza fariam coisas melhores. Isso já ia aumentar a produtividade brasileira muito. Você ia ter empresas disputando os trabalhadores brasileiros. Mas isso aqui é um sonho meu, porque hoje eu estou numa luta quase solitária aqui. Estou vendo pouquíssimas pessoas falando disso. O que fala mais disso é o Luiz Felipe lá de Orleans, o príncipe lá.
Um dos poucos que falam, e mesmo assim não é o foco dele, de vez em quando ele fala. O restante eu não vejo ninguém falar, sinceramente. Coloque aqui no comentário se você conhece alguém que está falando sobre isso, porque, cara, essa é uma luta urgente. Mas enfim, aqui, presta atenção nesse ponto, cara. Presta atenção. Se eles, nossa, velho, como que eles não ligaram esse ponto? Se eles pegassem, reduzir imposto de importação, junto com esse fim da PEC 6 por 1, eles teriam tido uma vitória esmagadora em cima da esquerda. Esmagadora. Eles teriam pisado da cabeça da esquerda. Porque eles poderiam vir aqui, vamos lutar por você, trabalhador, então vamos pôr aqui o fim da escala 6 por 1, mas também a gente vai acabar com o imposto da Shopee, que um monte de gente ficou puto, foi extremamente impopular, principalmente com a base da esquerda, que vota na esquerda. E, mano, você ia ganhar os trabalhadores, você ia ganhar muitos trabalhadores. Cara, isso ia aumentar a popularidade da direita absurdamente. É ruim a gente perder a escala 6 por 1, a liberdade da empresa poder ter essa escala 6 por 1 é ruim, porque, querendo ou não, você perde uma liberdade, é mais regulamentação, só que você ia estar reduzindo esse imposto. Você não ia acabar com o imposto, você não ia conseguir. Mas você poderia pular, beleza, até $50 isento, até $10.000, 15% de imposto de importação. Cara, se você fizesse isso, põe lá $10.000, um limite alto, cara, você ia ver a produtividade brasileira aumentar de uma forma astronômica. Você ia ver a qualidade de vida do brasileiro aumentar cada vez mais também, de forma astronômica. Isso é um negócio absurdo, cara. Isso é absurdo. Infelizmente, provavelmente o Lula que ia ganhar os louros, assim, ele que ia ganhar os créditos, porque ele fez aquilo. A maior parte dos brasileiros ia acreditar que foi o Lula, porque a maior parte dos brasileiros não acompanham política. E por a direita estar lutando contra, vai ficar parte, a maior parte desses brasileiros que trabalham 6 por 1, que a direita é contra eles. Então vê como que isso pega mal, principalmente para quem não acompanha política, para quem não vai parar para raciocinar quais são os impactos disso, que eu vou falar aqui, as consequências, os impactos. A maior parte das pessoas não vai parar para pensar sobre isso, eles só querem resolver isso, porque eles querem mais tempo de descanso, querem mais tempo com a família, querem, sei lá, curtir esse momento a mais. E eles não vão parar para pensar sobre isso. Eles poderiam, a direita, tentar eliminar alguns impostos trabalhistas, que seja o próprio FGTS. Vamos pegar o FGTS, vamos dar direto para o trabalhador, para do governo pegar esse dinheiro do trabalhador, dá direto para o salário deles, ou propor outras coisas, fim aí de imposto de renda. Nossa, olha só, todo mundo ia ganhar, cara. Olha que louco. E com isso já tirava também essa escala 6 por 1. Outro ponto, como que eles podiam fazer isso? Acaba com o transporte clandestino. Como? Aumentar a fiscalização, não sei o quê. Não, cara, deixa de ser crime, deixa. Libera todo mundo que tem van, ônibus, carro para poder transportar pessoas. Só isso aqui já ia melhorar muito. Ia melhorar o trânsito, ia ter menos carros nas ruas, talvez você poderia pegar uma van que passa na sua rua e trabalhar, seria mais tranquilo do que de carro. Então, com isso teria menos carro, igual eu falei. As filas para pegar o transporte coletivo hoje ia reduzir, ia melhorar também o transporte coletivo para quem não quisesse ir de van ou de ônibus privado. Então, outra forma que poderia melhorar muito, porque um dos maiores empecilhos, como eu disse para vocês, é o transporte nessa escala 6 por 1. Você gasta 2, 3 horas para chegar no trabalho em grandes cidades. No interior a gente não tem muito esse problema, que é 10 minutos você está no trabalho. Por isso que, mas outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acredito que cada vez mais viver no interior está sendo melhor do que viver em grandes centros. E outra coisa, o principal, cara, lutar contra a reforma tributária. Eles poderiam pôr o pacote que acabava com essa reforma tributária, antes dela mesma ser aplicada, junto com essa PEC do fim da escala 6 por 1. Cara, eles iam ter uma força popular gigante. A maior parte das pessoas não ia querer nem saber o que é essa reforma tributária. Só iam querer saber do fim da escala 6 por 1. Olha a oportunidade que a direita está perdendo. Eles escolheram lutar a batalha errada. Eles escolheram lutar a batalha pelo continuar essa escala 6 por 1. Se eles fizessem essa troca, acabar com essa reforma tributária, eles iam ter um ganho enorme. Por quê? Com essa reforma tributária, ela beneficia principalmente os grandes centros, igual São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades vão ser beneficiadas. Interior, igual Iturama, nossa, ó, nós ó, se ferramos, amigos. A gente se ferrou, ó. Por quê?
que as cidades elas disputavam em questão de tributos. Cidades menores normalmente cobrava menos imposto. Para quê? Para atrair as empresas, para as empresas abrir lá, gerar emprego e tudo mais. Só que agora com a reforma tributária, vai ter um conselho lá em Brasília e eles vão definir o imposto para o Brasil inteiro. Quem vai se beneficiar? As grandes empresas. O que você acha melhor? Ela abrir uma empresa em São Paulo ou em Turama, no Triângulo Mineiro? Vai ser em São Paulo, cara. Então, as pequenas cidades rodaram nessa, as grandes ganharam. E o que vai acontecer? Que eu estou falando disso com o PEC da escala 6 por 1? Cidades grandes vão ficar cada vez maiores. Provavelmente que no Brasil um dia o Rio de Janeiro vai emendar lá com São Paulo, vai virar um negócio colossal. E as pessoas vão acabar gastando cada vez mais tempo para chegar no seu trabalho. E daqui a pouco eles vão ter que estar pedindo o fim da escala 5 por 2, porque ele está gastando 3, 4 horas para ir trabalhar. Então você está vendo que o problema não é a escala 6 por 1. Isso aqui é só um sintoma. Aí o sintoma de escala 5 por 2 vai entrar em pauta, depois de 4 por 3. Só que isso só vai aumentando. As pessoas vão começar a morar cada vez mais longe do trabalho. O trânsito vai ficar cada vez mais caótico por conta de uma reforma tributária. Isso a direita não vê. É a maior oposição que o Brasil já viu, não consegue barrar uma reforma tributária. Incrível isso, incrível. Ou eliminar burocracias trabalhistas e empresariais. Já seria um grande ganho. Seria uma vitória pequena, mas que poderia ter um significado, que é melhor do que essa derrota vazia que vai ser, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o questionamento. Vai passar, cara? Vai passar essa reforma 6 por 1? Cara, se vai passar ou não, não importa, cara. A direita já perdeu. Mesmo a esquerda, eles precisam de 171 assinaturas lá da Câmara de Deputados para poder discutir ela, pôr em votação e tudo mais. Mesmo se eles não conseguirem, esse debate já começou, a direita ficou do lado errado, do lado dos vilões, assim dizendo. O cara que trabalha 6 por 1, mesmo ele sendo de direita, vai ver esses deputados aí lutando contra isso e vai ver os caras como vilão. Os caras vão ficar como errado a história. Os caras não vão correr atrás de saber quais são as consequências, quais são os impactos. E, cara, nessa a direita perdeu e a esquerda ganhou. Esse movimento, como eu falei, já está uns 2 anos nas redes sociais. Demorou muito tempo para alguém da direita ou da esquerda ver isso. E a esquerda finalmente viu. E só deles terem visto foi uma grande vitória, porque um monte de gente vai se sentir ouvida, vai se sentir representada nesse caso. Pode ver os deputados que estão defendendo, muitos ali falam muita besteira, defendem um monte de coisa errada todo dia. E eles vão ganhar um grande prestígio político, vão ganhar muitos votos para eles continuarem sendo eleitos. Se fosse alguém da direita propondo isso, mesmo que essa não é uma ideia a favor da liberdade, ia ganhar um grande capital político. Por isso que teria que juntar com algum grande problema. Seria uma troca justa, uma troca equivalente. Mas não. E se ganhar? Vamos lá. Se a direita ganhar, não passou isso, não conseguiu entrar em votação. Cara, isso é uma batalha de pirro. Você já ouviu falar da batalha de pirro? Vou mandar para você ver. Batalha de pirro. Vou até ler para vocês aqui, ó. Vitória pírrica, ou vitória de pirro, é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. É isso, uma batalha de pirro. Que no dia teve a batalha lá, com pirro. Eles ganharam a batalha, um soldado chegou comemorando, ganhamos a vitória, não sei o quê, ganhamos dos romanos, somos foda. Aí virou pro soldado e falou, cara, se a gente ganhar uma vitória dessa, a gente tá acabado. Entende? Nem sempre quando você ganha, você é o vencedor. Infelizmente. E se a direita cair nessa pira, cair nessa batalha de pirro, os impactos vão ser dolorosos. É uma perda política muito grande, é algo extremamente impopular. Mesmo pessoas de direita estão defendendo esse fim da escala 6 por 1, porque entenderam isso. O cidadão médio não vai se aprofundar nesse assunto. E você vai ficar manchado ali como um grande vilão, cara. Essa é a verdade. E quais vão ser as consequências disso? Se passar, né? As consequências de passar, os pequenos negócios vão piorar o atendimento. Por quê? Eles têm uma escala de serviço. Com escala 6 por 1, já está difícil deles conseguirem ter um bom atendimento, manter todo mundo ali. Com a escala 5 por 2, eles vão ter dificuldade de manter o mesmo atendimento. Eles vão ter que manejar a escala.
dificilmente eles vão ter dinheiro para contratar mais pessoas para poder repor esse um dia a menos que eles vão trabalhar. E com isso, provavelmente o atendimento vai piorar. O McDonald's, por exemplo, uma grande empresa, os caras têm capital para contratar mais uma pessoa. Mas e a tia da lanchonete ali da esquina? Não vai ter, cara. O pequeno comerciante não vai conseguir fazer isso. Então, no mínimo, eles vão ter que sacrificar um dia de atendimento ruim para ter a pessoa ali 5 dias durante a semana. Vai reduzir a produtividade, porque se eles fazem isso, provavelmente é porque eles acreditam que aumenta a produtividade. Eles deixam no limite ali que pode a CLT 44 horas semanais normalmente. E você trabalhar vários dias separados, normalmente você tem uma produtividade maior, porque você chega descansado e tudo mais. Você não trabalha 8 horas diretão. Dificilmente alguém consegue trabalhar 8 horas diretão. Você tem que ter uma pausa ali pequena, mesmo que seja. Às vezes você desconcentra, você não consegue manter o mesmo ritmo por 8 horas. Não conheço trabalho nenhum que alguém consiga fazer isso. É muito difícil. Grandes negócios vão ter mais vantagem sobre pequeno, porque igual eu falei, quem que vai ter mais facilidade de contratar, quem consegue contratar? Uma grande empresa, um funcionário a mais ou outro a menos ali, para eles é irrelevante, tipo, é traço ali no orçamento. Agora, para uma pequena empresa, que tem 2 funcionários, um a mais, representa um grande aumento de custo, dificulta muito para eles. Quem está contratado vai se beneficiar, vai ficar feliz da vida, vai falar, nossa, finalmente me ouviram minhas preces. Os caras vão pegar esses políticos que fizeram isso, vão tratar eles como deuses, vão, nossa senhora, glorificar esses caras vão ter os votos deles garantidos, vão ficar muito fortes politicamente. E quem está desempregado vai ficar mais difícil achar emprego. Porque muitos negócios vão passar por maus bocados, a produtividade vai baixar, provavelmente o faturamento vai baixar, o atendimento vai piorar, as pessoas vão começar a frequentar menos aqueles lugares. E fica aquela insegurança jurídica. Se eles estão mudando a regra no meio do jogo agora, quem garante que não vão mudar de novo? Quem garante que amanhã não vai pôr escala 4x3, 3x4? Entende? Cara, o negócio vai ser feio. O que eu faria? Eu faria isso que eu falei para vocês. Eu tentaria unir isso aqui com alguma outra demanda urgente, principalmente a minha favorita. Minha favorita, na verdade, seria essa, só que essa hoje é quase inviável, quase ninguém defende isso, de federalismo, dos estados tomarem conta disso. Mas a minha favorita, que eu acho que teria grande chance de passar, seria essa, de juntar com o imposto do Shopee. Passa isso para algum político seu, você que é de direita, tenta fazer eles emendar isso, põe o imposto de Shopee ali. Tem mais coisa nessa PEC, igual eles estão querendo que o trabalho seja 36 horas semanais, 6 horas no máximo por dia, alguma coisa assim. Provavelmente isso aí eles vão mudar, cara. Isso aí eu acredito que não vai passar, não. Mas o fim da escala 6x1 tem uma demanda extremamente popular. Muita gente defende isso. Tem canais especializados para falar sobre isso no YouTube e outras redes sociais. Então tem a demanda, uma demanda latente de pessoas falando sobre isso. Pesquisa aí sobre subemprego. É a palavra-chave que eles usam para falar sobre isso. E essa seria mais uma grande oportunidade da gente defender o federalismo. Falar quem tem que mandar nisso é o Estado. O governo federal não tem que se intrometer nessas discussões. Isso não deveria estar sendo colocado na Constituição em primeiro lugar. A Constituição ali não seria para isso. Teria que ter um lugar apropriado para discutir coisas trabalhistas. O governo nem deveria mexer nessa parte trabalhista. Deixa aí que os estados se resolvam aí. Agora o governo federal vai lá se intrometer nisso. Mas enfim, me conta aí, o que você acha de tudo isso? Você é a favor? O que você faria? O que você acha das suas consequências que vão ter? Quem que criou o fim da escala 6x1? Quem você acha que criou? Os problemas, vocês acreditam que são esses mesmos que eu falei, cara? Me conta aí o que vocês acharam desse vídeo. Vejo vocês na próxima e vamos continuar lutando por mais Brasil e menos Brasília.